As escrituras ainda estavam sendo escritas e demandadas por carta, como o próprio São Paulo. Não, estou falando do novo, como o próprio São Paulo estava escrevendo ainda. A igreja ainda estava vivendo. Deixa eu só concluir, por favor, para você não me chamar de mal educado, nem dizer que eu estou sendo histérica, igual você falou com um colega, que eu não quero ouvir isso. E nem eu vou te chamar de machista, porque eu não gosto disso. Então, a gente estava vivendo ainda, a igreja estava vivendo ainda e formando o cânon. Você sabe muito bem que pelos escritos do Mar Morto, Qumran, tudo isso confirma que o cânon judaico, o que nosso Senhor Jesus Cristo utilizava do Antigo Testamento dentro das sinagogas, era o que compunha a Bíblia correta. Fala galera, vídeo novo começando. E antes, já vai deixando o seu like aí e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, valeu. O último tema é: os católicos acrescentaram 7 livros ao Antigo Testamento. Bom, é muito chato quando começa a fazer esse tipo de agressão, né? A gente não quer fazer ad hominem para nenhum colega nosso, muito menos nessa condição sendo cristão. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Lucas. Quem ordenou, quem selecionou, a critério de quem e nas mãos de quem foi organizado o cânon bíblico? Sim, como a questão aqui se refere ao Antigo Testamento, aos judeus. Aí a gente vai lá para Romanos 3, 1-3, que diz: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Resposta: muita de toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Ou seja, as palavras de Deus nos tempos do Antigo Testamento foram confiadas aos judeus. Os judeus escreveram e reconheceram os 22 livros, que correspondem aos mesmos 39 da Bíblia Protestante, como inspirados, e a igreja pegou esses livros e reforçou aquilo que eles sempre pensavam, tanto é que só no Concílio de Trento, pós-reforma, que eles vão dogmatizar a questão... Que você entre nos outros pontos, porque senão vai ficar muitos pontos, e isso daqui não é um debate de 10 minutos, igual você teve lá com a Ariel. A gente tem pouco tempo aqui. Então, querido, o que acontece? Eu não vou fazer um ataque a você, mas vou fazer um ataque propriamente à audácia de trazer um tema desse. Vocês sabem, é audacioso, vocês sabem que nós católicos, a Igreja Católica, é que formou o cânon. Vocês sabem que a Igreja viveu primeiro e depois os escritos começaram a ocorrer nos primeiros anos da Igreja. O quanto os mártires deram o sangue por isso. E você sabe muito bem que é confirmado pela própria história. Você como professor de história, você não pode deixar mentir isso, tá? Eu tenho professor de história na minha família também, apesar de eu ser engenheiro, não tem nada a ver com isso. Mas o que acontece? Você, como professor de história, você sabe que nos primeiros anos de formação do cânon, as escrituras ainda estavam sendo escritas e demandadas por carta, como o próprio São Paulo. Não, estou falando do novo, como o próprio São Paulo estava escrevendo ainda. A igreja ainda estava vivendo. Deixa eu só concluir, por favor, para você não me chamar de mal educado, nem dizer que eu estou sendo histérica, igual você falou com um colega, que eu não quero ouvir isso. E nem eu vou te chamar de machista, porque eu não gosto disso. Então, a gente estava vivendo ainda, a igreja estava vivendo ainda e formando o cânon. Você sabe muito bem que pelos escritos do Mar Morto, Qumran, tudo isso confirma que o cânon judaico, o que nosso Senhor Jesus Cristo utilizava do Antigo Testamento dentro das sinagogas, era o que compunha a Bíblia correta, a Bíblia completa. Com todos os 73 livros. Você sabe disso. Você sabe que isso foi retirado, tá? Eu vou deixar você falar. Depois de 5 minutos. Não, eu não vou te interromper. Tardiamente. Você sabe que isso só foi retirado tardiamente. Como que você é capaz de trazer um ponto desse que você sabe que está completamente fora da história, Lucas? Agora eu vou deixar, pronto. Eu espero que você me deixe 3 minutos sem interrupção. Não, eu não falei 3 minutos. Tá 15 aqui. Não, tá 12, você falou também. Tá bom. Pelo menos 2, então. Beleza. Você disse, a Igreja Católica formou o cânon. Só que a questão é o cânon do Antigo Testamento. Na época do Antigo Testamento, a Igreja Católica nem sequer existia. Como é que ela foi formar um cânon numa época em que ela nem existia? Além de eu ter citado o texto bíblico, que você não comentou... Porque a igreja do primeiro século é católica. Perdão, mas a igreja do primeiro século é católica. Mas desculpa, mas você está mentindo. A igreja do primeiro século, ela é católica. Isso é dito desde o início pelos pais da igreja. A igreja já existia na época do Antigo Testamento. A igreja é capaz... A igreja existe em Atos 2, Lucas. A igreja existe em Atos 2, vai. Pode falar. Não, só para completar. A igreja existe em Atos 2, vai. Legal. Pode falar. Até o Júnior, que está aqui,
aqui com a gente, reconheceu que os evangélicos foram muito mais educados tudo bem, do que vocês. eu não sou os outros, Mas você não deixa falar, com todo você não mundo. deixa falar. Mas isso é um debate, Lucas. Vai, o debate consiste em não deixar o outro falar. Tudo bem, mas esse tempo a gente tá cortando. É isso que é o debate pra você? Você tá cortando também. É por isso que eu não gosto desse tipo de debate. Tá bom, vai, fala. Bom, fala. vamos lá, vamos reforçar. O que adianta falar, mas Atos, mas o século I? Eu tô falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a igreja nem existia. A igreja nasce no primeiro século. Esse argumento seu é completamente anacrônico, uma coisa que não faz o menor sentido. Duvido que algum católico que está aqui concordaria com isso. Aí você fala, mas Paulo ainda estava escrevendo. O que tem a ver Paulo escrevendo se eu estou falando do Antigo Testamento, meu Deus do céu? Eu estava falando da formação do cânon, Lucas. Mas eu estou falando da formação do cânon do Antigo Testamento. Sim, aí depois você falou dos escritos do Mar Morto. Eu estou muito curioso para saber de que forma os escritos do Mar Morto favorecem seu cânon. E depois falou da versão que Jesus usava. Você não mencionou, mas presumo que seria a Septuaginta. E aqui eu desafio o próximo católico a subir aqui para usar o argumento da Septuaginta contra mim. Porque eu vejo que é o argumento mais usado pela apologética católica. E eu quero ver alguém ter coragem de usar esse argumento agora. Pode ir. Vou me apresentar de novo, porque foi 29 segundos. Meu nome é Gabriel, tá? Bem, Lucas, você está se esquecendo do Concílio de Florença, 100 anos antes do Concílio de Trento. 100 anos antes do Concílio de Trento, o Concílio de Florença já define o cânon do Novo e do Antigo Testamento, né? E por que demorou tanto para fazer isso? Porque a confiança dos cristãos, né? Eu falo cristãos porque não havia protestante, né? A confiança dos cristãos não estavam em um cânon, não estavam apenas nas escrituras, estava na igreja, porque Cristo não deixou algo escrito, né? Aliás, não existe nada que mostre que Cristo pediu aos apóstolos que escrevessem algo. Foi a igreja que Cristo deixou, né? Ele pegou 12, né, e falou: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Não falou pro texto. Ó, quem rejeita o que está escrito aqui, né, não... Mas alguém pode rejeitar o texto também? Não pode rejeitar o texto. Né? A tradição oral é a tradição escrita, como São Paulo diz lá em Tessalonicenses, né? Só que o que acontece? É muito importante colocar que foi o tempo todo que demorou, e a igreja sustentou toda a evangelização graças à tradição, né? E quando a gente olha, por exemplo, para São Jerônimo, na questão dos deuterocanônicos, né? E a igreja, né? Você até mudou a pauta, né? Porque a pauta que foi passada para nós era que a igreja acrescentou 7 livros na Bíblia. Não. Eu passei desde o começo. Então foi a pauta que passaram para nós. Mas desde o começo. Eu posso provar. Tudo bem. Sim, mas aí não é minha culpa. Exato. Né? Mas aí não... Então, tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem, a igreja... Tá aqui no... Não, tudo bem. A igreja acrescentou 34, tá tudo certo. Não foi só 7. O Novo Testamento que vocês têm é graças aos bispos da Igreja Católica. Posso responder? Pode, claro. Bom, acho que ele falou uns 3 minutos, gostaria de não ser interrompido por enquanto. Vou comentar cada argumento dele. Ele falou do Concílio de Florença. O problema é que o Concílio de Florença ele não usa a palavra cânon. A própria enciclopédia católica, que pelo jeito é inimiga da Santa Igreja, segundo outro católico aí que debateu comigo agora há pouco, ela diz: na Igreja Latina, durante toda a Idade Média, encontramos evidências da hesitação sobre o caráter dos deuterocanônicos. Há uma corrente amigável a eles, outra distintamente desfavorável à sua autoridade e sacralidade, enquanto oscilando entre as duas estão vários escritores cuja veneração por esses livros é temporada por alguma perplexidade quanto à sua posição exata. Entre esses, notamos São Tomás de Aquino. Encontramos poucos que reconhecem inequivocamente sua canonicidade. A principal causa desse fenômeno, aí vai falar do Jerônimo lá e tal, né? Inclusive, o cardeal Caetano, que viveu um século depois do Concílio de Florença, rejeita os deuterocanônicos. O cardeal Ximenes, também importantíssimo, ele escreveu uma Bíblia, fez um prefácio a essa Bíblia e escreveu que os deuterocanônicos não são bíblicos. Então, se Florença tinha dogmatizado isso, por que você encontra até mesmo cardeais os mais importantes da hierarquia da igreja negando isso depois de Florença? Os homens não podem discordar? Sim, mas aí... Porque o que acontece? Seu argumento é que assim, o Concílio de Florença definiu, acabou. Agora, mesmo depois de... Exatamente, o Concílio definiu, pronto, acabou. Então por que os próprios cardeais da tua igreja, as maiores autoridades daquela época, porque eles continuaram rejeitando? Então ele era herege, então ele era herege. Que sejam hereges. Ele era herege? Que seja herege, se for o caso. O cardeal Caetano era herege. Se alguém discorda... Que cardeal é esse? Se alguém diz... Não, eu não disse que ele é um herege. Eu disse se os bispos podem discordar. E se for o caso de ele ser considerado mas discordar de algo que já é um dogma da igreja? A questão é o seguinte... Não, peraí. Isso que você disse é muito sério. Um católico, o bispo da igreja, poderia negar, por exemplo, a transubstanciação hoje? Não. Então, por que poderia negar, então, o cânon se você disse que já tinha sido definido em Florença? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a validade desses bispos vale para você e a autoridade dos outros não vale? Você está mudando completamente o assunto e a pergunta que eu fiz, beleza?
Tá. Vai aí. Deixa eu... Você quer beber água? Pode beber. Não? Se quiser fazer uma pausa... Não. Tá, posso... Vai. Bom, primeiramente, eu queria só fazer uma pequena correção aqui de uma fake news que você acabou falando. Fake news? Isso, exatamente, meu querido. Fala aí. Né? Quando você fala, eu como católico oriental, eu faço questão, inclusive, de falar, né? Quando você, inclusive, diversas vezes no debate, falou do patriarca de Antioquia, que tá cismado com Roma. Claro. Patriarca de Antioquia é da igreja greco-melquita, Yosef Abzi. meu Deus. Sim, Você realmente da igreja não Suyures. sabe, você realmente não sabe que existe uma igreja de Antioquia. Deixa eu falar, você não deixa Não, você não deixa eu... Fala aí, fala aí. Você realmente não sabe. Ó, você acha que eu sou criança, que eu nasci ontem, Sim. e que eu não sei que existe uma igreja de Antioquia. Você não estuda as igrejas orientais, mas olha, você não entende nada. Inclusive, entrando no argumento aqui... Posso falar? Vamos entrar no argumento aqui do debate? Deixa eu falar. Não, fala. Não, você mudou de assunto, Fala. agora vai ter que ouvir. Fala aí, vai. Você nega que existe uma igreja de Antioquia que não está em comunhão com Roma, mesmo que exista uma outra igreja de Antioquia que cismou com a outra, que está em comunhão com Roma, é isso mesmo? Falou não aí, sabe, né? Agora vamos lá. Tá. Não, Sobre responde. o argumento, então, agora o argumento, só uma pequena correção. Lógico que existe várias igrejas Você vai fugir da cismadas. pergunta que eu fiz? Existe várias Responde. Mas olha, existem várias igrejas cismadas, meu querido. Mas foi o argumento que você já não foi a esse. igreja oriental greco-melquita de agora que Antioquia... você viu que falou bobagem, mudou o argumento, vamos que vergonha, cara, que vergonha, o tema, cara. você não quer falar do tema? Você fugiu do tema e ainda apanhou, passou vergonha aqui? Então o quê? Fala o tema, Você então. que não estuda as igrejas orientais. Eu acabei de Inclusive, a Igreja Católica adicionou 7 livros. Você conhece e a Bíblia da Igreja Católica Etíope? Igreja Oriental. Tem 81 livros. Exatamente. Tem um livro de Enoque, reconhecido. Você conhece o livro de Você reconhece o livro de Enoque? A Igreja Católica coloca aqueles livros... Você usou a Igreja Etíope como argumento. Não, você usou como argumento. Engraçado que você fica me interrompendo. Vamos fazer esse acordo? Beleza? Quero ver você cumprir a sua parte depois. Lógico, fechou. Ó, as igrejas orientais, a Igreja Católica Etíope, inclusive, esses outros livros são chamados de cânon, tem o cânon estreito e o cânon universal. Então, a Igreja Católica, ela reconhece que esses livros são para a tradição local ali. Não é então, o que eu quero, o ponto em questão é o seguinte, se a Igreja Católica fosse uma ditadura, como você está plantando aí, que está mandando tirar livros e tal e tudo mais, eles teriam pedido para a Igreja Etíope tirar os livros para se juntar, para ser suyures. E eles não pediram. A Igreja Etíope é suyures, reconhecida pelo Papa em comunhão e continua utilizando os 81 livros. Eu posso responder o que ele falou, porque ele ficou um tempão falando aí. Ou seja, para ele não tem problema ter um cânon diferente, né? Beleza. Agora, ele falou da Igreja Etíope que aceita o livro de Enoque, que não está na Bíblia Católica. Mas se Lutero faz uma coisa parecida com a Igreja Etíope, aí não. Aí o Lutero é malvadão, né? Um monge rebelado, né? Satânico e tudo mais. Aí ele falou a diferença de cânon estreito e cânon universal. Sendo que o próprio cardeal Caetano, que eu já citei, inúmeros pais da igreja, autores da igreja, inúmeros historiadores eclesiásticos, eles vão falar exatamente isso para deixar de fora do cânon os livros deuterocanônicos. Vão falar que eles não servem para fundamentar a doutrina, no máximo são lidos na igreja. Eu tenho aqui milhares de citações de Jerônimo, de vários pais da igreja, eu posso ler uma por uma aqui, né? Mas infelizmente eles não deixam eu falar, né? Continuam sem deixar eu falar. Falam que você educados não falam. Agora eu tô falando porque não tem ninguém aqui, né? Mas beleza, vai. Pois é. Aqui a gente tem que entrar no conceito de heresia material. O cardeal Caetano, ele realmente negou o que o Concílio de Florença havia definido. Não obstante, uma pessoa pode ser um herege material que não é, no entanto, formal. Por exemplo, se uma senhora não sabe explicar o que é a transubstanciação e acaba negando o dogma da transubstanciação sem saber, ela materialmente cometeu uma heresia, mas não formalmente. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, São Jerônimo, apesar de ter acesso a muitos livros, ele próprio não sabia, não conhecia que nas atas do concílio de Niceia, o livro de Judite havia sido mencionado de maneira autoritativa. Quando ele soube, afinal não havia imprensa na época, quando ele soube, ele mudou de opinião. Provavelmente o cardeal Caetano não conhecia, não se recordava do cânon específico do Concílio de Florença tratando isso. Um outro ponto que ele disse foi a questão de que os judeus já tinham um cânon fechado. Bem, as descobertas dos manuscritos do Mar Morto, principalmente tanto em Massada quanto em Quirã, provam o contrário, porque nós temos simplesmente, olha lá, de Tobias, 5 cópias foram encontradas, Jubileus, 14 cópias, de 1 Enoque, 12 cópias, Eclesiástico, 2 cópias, de Jubileus foram 14 cópias. E detalhe, olha como eles chamam lá no manuscrito
4Q228. Eles chamam o livro de Jubileus como pois está escrito. Esse termo é usado apenas para escrituras divinas. E o livro do Eclesiástico? Ali, o livro do Eclesiástico tem um formato esticográfico especial, tanto em Massada quanto em Quirã. Ou seja, era um formato de escrita que era próprio das escrituras, o que prova que as comunidades do manuscrito do Mar Morto, que eram na época de Cristo, não tinham um cânon fechado. Você vai deixar falar ou você vai falar o tempo inteiro sem parar? Beleza, vamos lá. Ele falou que o cardeal Caetano é herege material. Vocês ouviram isso, certo? Aí ainda ele comparou, ele fez uma analogia com uma senhorinha que não sabe o que é transubstanciação. A maior autoridade da igreja naquela época é comparado a uma senhorinha ali da esquina que não sabe o que é transubstanciação. Isso aqui é piada, né? É rir pra não chorar. Também comparei com São Jerônimo. Eu também comparei com São Jerônimo, que traduziu a Vulgata. E não só isso. Isso aí. E não só isso. A gente também tem a questão do Concílio de Jâmnia, que foi no final do século I. Eu posso comentar. Depois da destruição do templo. Os judeus não sabiam se cânticos e Eclesiastes era canônico. Então, como ele vem dizer os judeus já tinham um cânon fechado, não tinham. É preciso até o Júnior intervir para deixar eu falar, né? Porque nem... A estratégia deles é não deixar eu falar, porque eles sabem muito bem que tudo aquilo que eu falo acaba refutando totalmente aquilo que eles dizem. Então, o que sobra para eles é não deixar falar, né? É isso. Claro que ninguém deixa falar, nem você deixou na sua vez. Tá, tudo bem, vamos continuar. Ele disse, eu vou tentar rebater uma por uma que ele falou. Aí depois ele disse, Jerônimo mudou de opinião. Isso é curioso, né? Jerônimo muda de opinião, mas nenhum dos teólogos escolásticos medievais, até a época lá do cardeal Caetano, que cita literalmente Jerônimo como sendo alguém que rejeitou, nenhum deles sabia dessa mudança de opinião. Você sabe o que ninguém sabia, nenhum doutor da igreja. Uau, que coisa maravilhosa. Você citou os manuscritos do Mar Morto como se todos os livros que tivessem ali fossem canônicos. Isso é a coisa mais amadora que existe. Eu acho que literalmente igual alguém daqui 1000 anos encontrar uma biblioteca minha ou de qualquer protestante que seja, encontrar vários livros ali e falar, nossa, olha quantos livros eles consideravam inspirado. É uma coisa estupidamente amadora. Joséfo vai explicitamente falar que os judeus tinham consenso em relação a 22 livros e não mais que isso. Você também falou dos livros dos Jubileus, sendo que o próprio livro dos Jubileus diz que o cânon é de 22 livros. Ele fala dos 22 livros inspirados. Ele faz isso um século antes da época de Jesus. Para terminar, a própria enciclopédia judaica vai falar em inúmeros trechos ali. Eu tenho citações aqui que na época de Jesus já tinha o cânon fechado dos judeus e que Jesus seguia esse cânon. Epístola de Barnabé, século I, ela cita a sabedoria de Salomão, Enoque e Esdras como canônicos. Século I, cadê o cânon fechado? Porque os cristãos esqueceram 30 anos depois da morte de Jesus que os judeus já tinham escolhido o cânon para nós. Pagãos, ele considerava esses poetas pagãos inspirados. Outra, bora lá, pastor de Hermas, ele cita Eudade e Meldade como cânon. Cadê o cânon fechado? Todo mundo no século I e II não sabia que o cânon estava fechado antes de Jesus? Bora lá. Só lembrando que Paulo cita poetas pagãos e nem por isso eu acho que você acredita que esses poetas pagãos são inspirados e deveriam estar no cânon. Bora lá, ele chama de Sagrada Escritura. Cara, seu tempo, acabou seu tempo, você continua cortando. Eu quero agradecer aqui ao Redcast pela oportunidade, aos 25 católicos muito educados que me deixaram falar assim desse debate de altíssimo nível e também agradeço a todo mundo que tá ali, o Helsen de Castro, cujo verdadeiro nome permanece grande mistério, que tá aí nos bastidores, e o Gustavo Galvão também. E se você não conhece meu trabalho, se inscreva lá no meu canal.